de entrarmos mais a fundo nas revelações dos mistérios de Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. E a partir do versículo 1, nós vamos aqui mergulhar e aprender com Jesus sobre revelações dos mistérios do reino dos céus. Mistérios de Deus. São caminhos preciosos. Nós vamos aqui aprender alguns detalhes fundamentais. Deus se move em mistérios e Ele quer revelar os seus mistérios aos seus filhos. Depois de nós entendermos aqui, fundamentarmos bem isso biblicamente, nós vamos partir para responder duas perguntas. Quem é que está apto a receber a revelação dos mistérios de Deus? E a segunda pergunta é: como nós podemos obter as revelações dos mistérios de Deus? Quem está apto a receber e como obter as revelações dos mistérios. Então, vamos ler com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 13, que o Espírito Santo traga clareza a cada um de uma forma muito especial, que venha o entendimento, que venha a cada um o discernimento espiritual para receber essa palavra, para que possa crescer na revelação dos mistérios de Deus. Vamos aprender com Jesus? Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes, eu vou pedir aqui para você reforçar, porque isso vai ser importante nas nossas conclusões em seguida. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eu agora vou fazer com você um pulo, um salto para o versículo 10. Porque entre os versículos 4 e 6 ele começa a falar da parábola do semeador, a qual eu não quero entrar aqui no assunto, porque eu preciso estar focado com você aqui nesse assunto da revelação dos mistérios. Ele começa a contar a parábola do semeador. Ele conta, e aí então o que acontece? Pulamos para o versículo 10. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles? Eles quem? Multidão. Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: preste atenção, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isto não é concedido. Eu vou dar uma parada aqui. Eu confesso para vocês que eu fiquei muitos anos tentando entender essa palavra. Porque de início pode parecer que Jesus está fazendo acepção de pessoas e a Bíblia fala para não se fazer acepção de pessoas, né? E aqui parece que ele está fazendo uma acepção entre multidão e discípulo. Você concorda comigo? Ele está falando que os mistérios do reino dos céus são concedidos aos discípulos, aqueles que andam com ele. Mas a multidão, as multidões, isso não é revelado. Vamos agora, então, entender o que Jesus está falando. Por quê? Porque nós estamos indo em direção à revelação dos mistérios do reino dos céus. E aqui a gente já começou a entender alguma coisa. Versículo 12. Pois ao que tem o quê? Ao que tem a revelação dos mistérios de Deus. Ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem o quê? A revelação dos mistérios de Deus. Até o que tem lhe será tirado. Por isso, então ele começa a concluir. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre
a profecia de Isaías. Essa passagem está lá em Isaías 6. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. E agora, preste atenção nessas próximas palavras. Porque o coração deste povo está endurecido. Diga, coração endurecido. Vai pegando essas peças aí para depois nós juntarmos tudo. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O que acontece? Eu vou repetir alguns aspectos do versículo 15 aqui que é importante. Ali no final, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Diga, conversão e cura. É um processo. Ok, entendemos isso. Agora nós vamos mergulhar no entendimento, porque estamos indo em direção à revelação dos mistérios de Deus. Primeira pergunta que nós vamos responder aqui é quem é que está apto a ter essa revelação. Então nós já acabamos de ver que não é para qualquer pessoa. Vamos fundamentar bem biblicamente, primeiro, que Deus se move em mistérios. Ok? Vamos comigo nessa? Deus se move em mistérios. Deus não expõe tudo na mesa. Ele não coloca todas as cartas na mesa para todo mundo. E tem um porquê dele se mover em mistério. Vamos lá. Acompanha comigo aí quem é que está na mídia. Dedo rápido no gatilho. Salmo 78:1. Quem quiser anotar, anote, por favor, para depois você meditar em casa. Salmo 78:1 em diante diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui, o salmista está falando, está revelando a palavra de Deus, dizendo que Deus profere parábolas e ele quer publicar, na verdade, ele quer revelar parábolas e enigmas. Ele diz parábolas e enigmas e ao seu povo ele quer revelar. Vamos lá. Deus se move em mistérios. Vamos ver Provérbios 25:2, que diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Aqui, como nós não vivemos na monarquia, a gente tem uma certa dificuldade para entender. Mas, trazendo para a nossa realidade, ficaria melhor falar assim, ó: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos nobres é investigar essas coisas. Que coisas? As coisas que Deus encobre, esconde. Diga, mistérios. Então diga assim: Deus entrega mistérios e quer que os nobres as investiguem. Vai pegando o jeito, vai pegando o raciocínio. Vamos lá. Vamos ver agora Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O segredo da eternidade está no espírito de cada um. À medida que nós vamos tendo comunhão com o Espírito Santo, nós vamos descobrindo o segredo da eternidade. O homem tenta achar em algum lugar, tenta descobrir o segredo da vida, em alguma coisa, em algum lugar, nas realizações, nas conquistas, mas o segredo da vida está no Espírito, está dentro do coração do homem. E Deus pôs a eternidade dentro do coração do homem. Deus gosta de brincar de... Como é que vocês chamam aqui? Pega, esconde, pique, esconde. Lá no Rio é pique, esconde. Esconde, esconde. Deus gosta de brincar de esconde, esconde. Um pai gosta de brincar. Já viu esses dias? Agora, hoje de manhã eu estava brincando com a Zoe. E aí a gente fica assim, né? Quando tá com uma criança, nós ficamos todo bobinho, né? Aí o Dick estava com a Zoe no colo. E aí eu fui e me escondi atrás do Dick. E falei assim: cadê titio?
Aí a Zoe, assim, a Zoe é bebezinha, né? Pra quem não conhece. E aí eu virei assim, a Zoe, ela olhava e ria. Aí eu me escondia atrás do Dick, ia pro outro lado. Aí ela, e sorria. Aí eu, que é isso? Isso é uma brincadeira, é algo que é agradável. Esse fato de nós descobrirmos, essa questão de nós não acharmos ainda e irmos atrás, o despertar de descobrir, isso está dentro de nós. É um anseio, é um buscar que queima dentro de nós. Mas vamos lá, vamos à ideia. Deus colocou mais próximo do que a gente pensa o segredo da vida. Vamos dar sequência aqui. Vamos ver Isaías 43:18. Olha só, mais um aspecto sobre essa tese aqui, essa premissa que nós estamos caminhando, que Deus se move em mistérios. Isaías 43:18 diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus faz coisas novas. Se uma coisa é nova, ela ainda não existe. Nós ainda não experimentamos. Amém? Entenderam? E Ele quer que nós venhamos a descobrir essas coisas novas. E mais ainda, Ele quer fazer coisas novas sobre as coisas que são passadas. E Deus quer agir através de milagres. Porque abrir caminho no deserto e formar rios em lugares áridos é um agir dos milagres de Deus. E Deus ama mostrar que é Ele que está fazendo. E Ele age com seus milagres, mostrando que há uma assinatura celestial do agir de Deus. Jeremias 33:3 diz assim: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não... Então, há uma chamada de Deus. Chame por mim. Chame por mim. Faça algo específico e eu vou te responder. E ainda mais, vou te revelar, vou te anunciar coisas que são grandes e são ocultas. Não estão para todo mundo ver. E coisas que você ainda não sabe. Então, Deus se move em mistérios e tem um porquê. Vamos então finalizar com Efésios 3. Perceba que eu estou vindo lá do Antigo Testamento, estou vindo até o Novo. Vamos lá em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, e agora vamos para Efésios 3:20, para fundamentar bem, porque o mesmo Deus está realizando, ele tem esse modus operandi, ele tem essa forma de agir, esse padrão, desde a antiguidade até agora. Efésios 3:20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A Ele, é conforme o seu poder que nós opera. Importante isso também. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui é o final da ideia. Peguei esse versículo 20 para a gente entender o seguinte: Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. É algo que não está no nosso campo de entendimento. É algo que não está no nosso radar. É algo novo. É algo que ainda está escondido. É algo que Ele ainda não falou. É algo que você ainda não pensou. E Ele age com poder para nos trazer o entendimento. Amém? E vamos fechar com Apocalipse 21:5, que diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Acabamos de ver claramente que Deus tem um padrão de fazer coisas novas que serão disponibilizadas a quem tem sede. Mistérios existem para ser descobertos. Aquilo que ainda não veio ao nosso pensamento, aquilo que ainda não sabemos, aquilo que ainda não subiu no nosso coração, as coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. São mistérios que precisam ser descobertos e que Deus quer revelar. Para quem? Para os seus discípulos. Agora vamos responder a primeira pergunta. Quem é que está apto às revelações dos mistérios de Deus? As multidões não podem receber os mistérios. Discípulos, sim. Por que então que Jesus faz essa diferenciação? Discípulos são pessoas que deixam a sua própria vida para viver os planos de Deus. As multidões, elas querem apenas solucionar um problema. As multidões querem que Deus entre na sua vida para resolver uma situação. Os discípulos são seguidores de Jesus, deixam a sua própria vida para viver essencialmente os planos de Deus. Discípulos são pessoas que se entregam ao Senhor em fé. E a esses que se entregam a Ele, Deus traz revelação dos mistérios, porque esses caminham numa vida de propósito eterno. A propósito e responsabilidade diferenciadas da multidão. É por isso, então, que há essa diferenciação. Não é porque Deus ama mais uns do que outros. Não. Deus ama igualmente a todos. Porém, as pessoas que se entregam como discípulos de Jesus vivem uma vida diferenciada, vivem uma vida de entrega total, e esses recebem unção, capacitação, revelação, discernimento dos mistérios de Deus, porque tem propósito. Porque vivem de acordo com essa responsabilidade. São pessoas que podem receber essas revelações, porque irão fazer bom uso dela. Por que Jesus aqui falou que fala por parábolas? Porque ele não coloca todas as cartas na mesa, porque entre multidão e discípulo, que faz a diferenciação, o que é? Sede. Multidão quer seu problema resolvido. Multidão quer de Jesus a solução da sua vida, do seu problema. Discípulos têm sede de Jesus, quer mais da presença dele, quer ele, não somente aquilo que ele pode proporcionar. A esses que vão a Jesus por quem ele é e entregam a sua vida e realmente vivem como discípulos de forma prática, esses estão vivendo a mesma missão de Jesus. E a esses, então, é concedido a revelação dos mistérios de Deus. Por quê? Porque eles precisam disso para viverem o propósito. Jesus aqui falou, eu preciso repetir aqui os versículos 11 e 12 de Mateus 13 para a gente fundamentar bem. Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles, isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Então, os discípulos recebem mais revelação porque estão caminhando, estão avançando no propósito, estão avançando na chamada, estão avançando na unção, estão avançando na missão. Recebem mais. Agora, aqueles que não têm a revelação dos mistérios de Deus, por que o que tem será tirado? Porque não vive na presença de Deus. Então vive uma vida vulnerável. Vive uma vida só de tampar buraco. Vive uma vida de resolver
os seus problemas pontuais, não vive com uma perspectiva eterna, vive uma vida natural e busca Deus quando o calo aperta. Tem algum problema nisso? Não tem, cada um faz a escolha da vida que quiser viver, tá tudo certo. E Deus ama todos. Jesus ama todos, ele curava, ele expressava, ele amava e falava por parábola. Por que ele falava por parábola? Eu posso falar assim que é como se fosse uma isca. Para quê? Para que aqueles que têm sede pudessem morder a isca e eu quero mais. Então ele fala por parábola e aqueles que querem vão atrás dele. Bom, eu quero saber mais. Como é que é isso, Senhor? Outros não. Eles eram curados, recebiam a palavra, ou uma cura na alma, e estava tudo certo. Foi como nós vimos aqui no culto da ceia, quinta-feira. 10 foram curados da lepra, só um voltou para agradecer, adorando a ele. Os outros 9 nem apareceram. E Deus curou. Jesus curou. Curou todo mundo. Aí eu fico perguntando para você, fico pensando, né? Como deve ter sido a vida dos 9 e como foi a vida daquele que voltou? O que aconteceu na vida daquele que voltou para agradecer? Alguém lembra? A sua fé te salvou. Vai em paz. Recebeu salvação. Os 9 receberam cura. E aquele um que voltou, não somente a cura recebeu, mas recebeu a salvação também. Enfim, são detalhes da palavra de Deus que nós precisamos pegar para a nossa vida e colocar na prática. Vamos lá. Primeira pergunta, então, está dentro dessa questão de quem é apto a receber a revelação. E tem um detalhe aqui fundamental. As revelações de Deus estão ligadas ao propósito e também à responsabilidade. E elas só podem subsistir no campo da fé, da convicção. Porque a gente recebe os mistérios, as revelações, e elas só vão perdurar se nós estivermos no nível da fé. A medida da revelação está diretamente proporcional à disponibilidade pessoal, de coração e de ação. Quanto mais você cresce em lançar sua vida para Deus, para Jesus, mais você está apto a receber revelação dos mistérios de Deus. É diretamente proporcional. Não acontece de outra forma. Há uma medida de conversão, há uma medida de entendimento, há uma medida de cura. Foi exatamente o que Jesus falou aqui nos versículos 14 e 15 de Mateus 13. Eles não têm os ouvidos abertos, os olhos abertos, o coração aberto. Não está, está endurecido. Não está aberto aos mistérios. E aí não dá para ser curado, porque não houve conversão. E Deus quer que as pessoas venham buscar, venham desejar, venham ter sede. Vamos lá, se você for dono de uma empresa ou encarregado de um setor, você vê os funcionários e você vê dentre esses funcionários, pessoas que estão debaixo da sua autoridade, você vê lá uma pessoa tem uma função e ela male faz a função dela. É até meio relaxado. Aí tem uma outra pessoa que faz só o que manda fazer. Faz bem feito, mas só faz aquilo que manda fazer. Aí você vê uma outra pessoa que faz o que você fala para ela fazer, cumpre bem a sua função e faz mais ainda. A empresa está lá com pouco serviço, ela está lá procurando coisa para fazer, está lá varrendo. Não, me arranja uma vassoura para eu varrer isso aqui. Deixa eu... E é proativo, quer ver as coisas acontecendo. Faz mais do que é pedido fazer. Quando existe a possibilidade de uma promoção, você vai levar quem para a promoção? É uma resposta lógica. Você vai levar para a promoção aquela pessoa que está mostrando mais. Aí espiritualmente é a mesma coisa. Pessoas que têm sede, pessoas que têm fome. Aqui a gente acabou de ler a palavra. Aqueles que clamam, elas recebem a revelação de grandes coisas, coisas grandes e ocultas. Aqueles que
investigam as coisas ocultas, eles acham. Aqueles que se entregam, encontram. Acontece uma coisa. Deus nos testa. Deus nos testa para ver o quanto pode confiar em nós, para ver o quanto pode confiar a nós. Essa aí tinha até que gravar, né, João? Deus testa o quanto pode confiar em nós. Deus testa o quanto ele pode confiar em nós, para ver o quanto ele pode confiar a nós. A nossa vida, ela caminha em testes. E nessa caminhada nós vamos mostrando quanto que realmente nós temos sede. E Deus quer encontrar quem são as pessoas que Ele quer, ou que Ele pode colocar como encarregados dos seus mistérios. 1 Coríntios 4:1. Assim importa que todos nos considerem como encarregados dos mistérios de Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. A gente agora aqui está se deparando com uma vontade de Deus de revelar os seus mistérios. Está falando para cada um de nós buscarmos com maior intensidade, entregarmos a nossa vida, sairmos da condição de multidão, para sermos encarregados dos seus mistérios. Deus quer que seus discípulos caminhem como encarregados dos seus mistérios. E a fidelidade é ponto central. Deus então vai nos testando, as coisas vêm na vida, nós vamos tomando decisões, e Deus vai vendo o quanto que pode confiar em nós. O quanto somos pessoas que caminham realmente pela fé. E aí ele vai percebendo o quanto que ele pode confiar a cada um de nós. E o ponto central é a fidelidade. Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de meio coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem 99,9% de coração. É isso? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de 99,9999% de coração. É isso? Todo o coração. É 100%. Eis aqui a chave da vida. E vamos então, após entendermos a quem está destinada a revelação dos mistérios de Deus, vamos então para a prática. Como obter as revelações dos mistérios de Deus? Vamos lá? Vocês estão animados ou não? Eu estou assistindo vocês concentrados, assim, acho que vocês estão tudo pensando, refletindo na vida, né? Então assim, meu Deus, isso aí está disponível para mim e eu quero, mas uns estão coçando a cabeça, outros estão assim, se ajeitando na cadeira. Que bom, porque a palavra de Deus tem que trazer transformação, tem que trazer mudança. Gente, está disponível para você. Vamos juntos, vamos lá? Não vamos viver menos do que isso. Vamos viver uma vida de revelações desses mistérios.
Vamos lá. Primeiro, são 2 passos, tá? Para nós obtermos as revelações dos mistérios de Deus. E tem a ver com nós nos entregarmos em níveis mais altos de amor e serviço. Diga, amor e serviço. Está centrado nisso. Discípulos vivem uma vida de amor e serviço. Com as seguintes ações práticas. Primeira é se submetendo a Deus em níveis realmente mais intensos. Eu não sei quanto tempo atrás você fez um jejum. Eu não sei quanto tempo você está buscando a palavra de Deus. Você tem sede da palavra. Essa submissão pessoal a Deus em níveis mais intensos, ela tem a ver primeiramente com a transformação do nosso caráter. Uma vida mais consagrada. E para isso a gente precisa andar em discipulado, precisa ter uma vida de tempo a sós com Deus cada vez mais intensa, crescer em nível de oração, de verdade, as nossas disciplinas espirituais, o nosso lançar a comunhão. Nós nos deparamos com desafios, sim. As distrações, as decepções, os problemas da vida, do momento, mas nós não podemos deixar de crescer na presença de Deus, porque esse é o principal. Então, aquele negócio de estar cansado disso, daquilo, porque o trabalho está aí, eu não leio a Bíblia e tudo mais, isso é coisa de multidão. Não dá para ficar sem se alimentar da palavra. Não dá para ficar sem viver em comunhão. Não dá para ficar igual a todo mundo. Não dá para ser evangélico. Não dá para ser crente. Alguns agora estão, ixi, o que deu agora? Você tem que ser discípulo. É muito mais. A gente tem batido nessa tecla nos domingos, porque é isso mesmo, Deus está direcionando. Vamos lá. Por quê? Porque eu entendo que se você está aqui nessa noite, Deus quer trazer revelação dos seus mistérios para você. Está aqui, você acabou de ler. Eu estou lendo alguma coisa que está diferente do que está escrito na Bíblia? Não estou. Talvez muitos não falam assim desse jeito. Talvez, não sei se é porque não tem revelação ou porque não quer falar mesmo. Mas essa que é a realidade. Eu vejo assim, ó, eu olho para cada um aqui, eu estou pregando e estou olhando essa galera toda aqui. Meu, me bate assim um fogo no coração, meu, de ver todo mundo decolando em mistérios, está cheio da unção, da presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Que você cresça nessa vida como discípulo e viva encharcado das suas revelações, dos seus mistérios. Essa é a vontade de Deus. Tenho certeza que essa é a vontade de Deus. E nós estamos sendo privilegiados de, nesse momento agora, estarmos aqui jantando, degustando esses caminhos. A distância entre o seu nível de revelação agora e os níveis mais altos de revelação dos mistérios de Deus está justamente nos passos que você vai dar agora. De consagração pessoal a Deus, de vida de santificação, de escolher não se entregar a práticas que vão te afastar, te atrapalhar, ou até mesmo amizades, a utilizar melhor o seu tempo. Outra situação nessa questão é sobre a vida, como você administra as suas finanças e o teu tempo. Tudo que tem valor para você, você investe seus recursos e seu tempo. Daí você já vai poder mensurar o quanto realmente você é discípulo. Eu pergunto para você, você é dono do teu salário? Discípulos não são donos do salário. Ele é senhor da sua vida, então ele é o dono do salário. Aí, discípulos vivem como mordomos de Deus. Senhor, tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos pertence a Ti. Como é que nós vamos administrar? Fui lá na mecânica lá, tinha 2 coisas para fazer. Não dá para fazer as 2, eu não tinha condição de fazer. Aí eu fui, peraí, segurei a onda e vou ver o que eu vou fazer. Aí falei pro Jair, espera aí que eu vou ver o que eu vou fazer. Ele falou que uma coisa era mais urgente, só que tinha uma outra coisa. Eu fui orar. E aí Deus vai lá e dá um sonho para minha esposa, que uma coisa era vazamento no negócio do motor, olha só. A outra coisa, eu estava preocupado com o câmbio, aquilo estava me remoendo. Tá na hora de eu trocar o óleo do câmbio. E aí, Senhor?
Como é que nós vamos fazer com o nosso carro? O mecânico falou que é para trocar ali o negócio do motor ali, tá vazando. É pepino ali, se der bucha já era. Aí a nossa conta vai ser alta. O CPF é meu, mas o dinheiro é teu. Aí Deus vai dar um sonho para Ana Paula. Amor! 2 dias depois ela acorda. Amor! Tive um sonho estranho. Eu sonhei que eu estava dirigindo o carro e a marcha saiu da minha mão. Eu falei, legal. Jair, vamos fazer um câmbio. Revelação do mistério de Deus. Botamos na mão dele, porque o carro é dele. Deus vai movendo mistérios. Deus vai agindo com detalhes. O nosso irmão Luiz fez a cirurgia essa semana. Estava na cirurgia, irmão Luiz da Ruth. E cirurgia da coluna, né? Tá bem, graças a Deus, tá numa recuperação ótima, graças a Deus. A gente estava lá na cirurgia, eu entrei em contato com a Ruth. E a Ruth, como é que tá a coisa aí? Aí ela mandou uma foto para mim. Deus fala nos detalhes, gente. Mandou uma foto para mim da tela da sala de espera. E tava lá, todo mundo tava fazendo cirurgia naquele momento, lá no hospital em Brusque. E tava lá uma lista de pessoas, salas, né, centro cirúrgico, e o nome dos médicos. Falei, Ruth, olha o nome do médico do Luiz. Tinham vários médicos, inclusive tinha nomes repetidos, médicos que iam fazer mais cirurgias. O nome do médico do Luiz era Rafael. Falei, Lute, você sabe o que significa o nome Rafael? Que é só o Luiz está fazendo cirurgia com esse doutor Rafael e é só ele que vai fazer hoje? Rafael significa Deus que cura. Tem tanto nome de médico para ser colocado ali. Aí na vida do Luiz vai ser logo Deus que cura. Fica tranquila, mano. Deus está no controle de tudo. Ó, talvez ele não vai precisar nem fazer a segunda cirurgia. O médico mesmo falou, o Rafael. Tem uns mistérios. Nós que caminhamos como discípulos e queremos crescer como discípulos, nós estamos debaixo do governo de Deus. Deus age de forma sobrenatural. Vou contar mais uma para ficar legal. Na época que eu fui fazer o projeto lá em Navegantes, poxa, eu tinha vendido toda a nossa casa para fazer o projeto lá e eu precisava vender minha casa para fazer o projeto. Então isso foi antes de vender a casa. Precisava de vender minha casa para poder tocar o projeto. Investir uma parte e depois pegar do banco outra parte. E eu estava orando. E aí eu fui impelido pelo Espírito Santo a comprar um terreno sem ter dinheiro antes de vender a casa. E o Espírito Santo fala, a gente obedece. Vou lá, depois de ter certeza que era em Navegante, fui lá, vi o terreno, houve umas sinalizações de Deus bem fortes, fui conversar. A conversa andou com o vendedor, eu sem dinheiro. E fui conversar com o dono e tudo mais, a gente se acertou no valor, vi que foi um baita do negócio para mim. Daqui a pouco eu tô me vendo apertando a mão dele. Negócio fechado. E eu tô aqui pensando, ai meu Deus, nós não temos dinheiro na mão ainda. Cadê o dinheiro? Apertei a mão dele. Falei para ele que eu ia pegar financiamento. E aí falei, né? Só que lá na Via Cred, eu só tenho como pegar o 80% do valor. Os 20% eu tenho que te dar de entrada, né? E eu aqui pensando, ai meu Deus, eu não tenho 20%. Eu pensando, eu vou ter que sair correndo daqui, vou ter que ir lá tentar arranjar esse dinheiro emprestado. Vou ter que, ai meu Deus, Senhor, e agora? Aí, ó. Por dentro, eu tava assim, ó. Por fora, eu tava apertando a mão dele. Gente, um homem que nunca me viu na vida, vendendo um terreno para mim. E ele fala assim para mim. Eu falei para ele, eu preciso te dar o valor da entrada, né? Era 20% do valor do terreno. Vai pensando aí. Ele chega para mim e fala assim, olhou para mim, eu pensei, nos 2 segundos que ele ficou olhando para mim, eu pensei, ai Deus, o que vai rolar? Ele falou assim para mim, pode me dar tudo junto depois? Tá bom. Apertei a mão dele, eu saindo andando, olhando pro céu por dentro, eu tava assim, né? Yes! Gente,
Eu fico imaginando, se eu fosse me prender porque eu não tinha dinheiro para dar de entrada, não ia acontecer os milagres todos que aconteceram logo depois. Aconteceu um monte de milagre depois. Esse foi o primeiro. Revelação dos mistérios de Deus. Tem mistérios que a gente não sabe. São coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. Deus já sabe. Deus já sabe o caminho que você tem que tomar a partir de agora, os próximos passos. Já tem à nossa disposição a revelação desses mistérios. Nós precisamos entender que isso já está disponível para cada um, para todo mundo, mas a multidão não recebe. Se a gente vive como multidão, não tem nem como receber e nem para que receber. Por isso que não recebe. Até porque, quando a gente caminha como multidão, nós nem sabemos como agir com aquilo que a gente vai receber, porque tem a ver com responsabilidade. Por isso que Deus não revela, por isso que ele fala por parábola. Por isso que não fica claro. Por isso que as pessoas não conseguem discernir, ouvir, enxergar e perceber. Agora, à medida que nós crescemos como discípulos, vamos viver uma vida de maior entrega pessoal, de propósito, vamos buscar sonhar os sonhos de Deus, nós nos colocamos como mordomos do Senhor. Senhor, é nosso. Você vive uma vida de expressar confiança a Ele. É dele de verdade. Você confia que Ele age. Por isso que você não tem medo de entregar um dízimo. Meu Deus, se eu tenho dificuldade de entregar um dízimo, é porque eu não confio que Deus pode suprir aqueles 10% que eu entreguei na casa dele. Oh, fé, confiança, convicção. O meu tempo, se algo é importante para mim, tenho retiro, eu vou lá. Não posso trabalhar, eu vou dar um jeito no trabalho, eu vou falar, olha, eu vou ter que faltar. Vai descontar, vai tomar um problema. Eu vou tomar um prejuízo, porque eu quero mais de Deus. Eu faço isso, só assim. Quero nem saber, tem coisa de Deus, eu mergulho. Vou avisar antes, preparar, coisa lá. Posso tomar folga, posso trocar, posso trabalhar hora extra depois. Não dá, então eu vou ter que faltar o preço. Eu tenho um compromisso que eu vou ter que ir. Mas o meu trabalho pode ser mandado embora. Se mandar embora, mandou. Eu estou indo em direção a Deus. Deus é Deus, cara. Aí vai no nível de fé de cada um. Investir a sua vida, investir o seu coração, o seu tempo, a sua capacidade. Servir em ministério. Ministério infantil. Ministério de música. Recepção. Atípicos, kids atípicos de manhã. Discípulo quer servir a igreja. Discípulo não quer só ficar sentado. Discípulo quer amar. Cresce em amor e serviço. Tem sonhos alinhados com os sonhos de Deus. E por fim, se dispor a amar mais o próximo. Essa é outra característica de discípulo. Estamos falando isso aqui sobre como obter, para que a gente possa fazer uma análise de como estamos, para que possamos avançar. Amém? Vamos analisando. Estamos aqui trabalhando para irmos em direção à revelação dos mistérios de Deus. E cada um aqui está num nível diferente. Talvez está mais próximo de uns e mais distante de outros, não tem problema. Mas eu creio que essa palavra está vindo ao teu coração nessa noite, para que você possa, sim, dar uns passos além, para que você possa entrar nessa condição. Não ser como multidão. Se você tomar a decisão de ser como multidão, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu garanto a vocês, Deus quer te chamar para mais perto. Deus quer te entregar mais, Ele ama, Ele é um Pai bondoso, maravilhoso. Melhorar sua atitude aos mais próximos. Discípulos crescem em transformação de caráter e começam a mudar sua atitude dentro de casa. Crente é uma coisa, mas discípulo é outra. Maridões, cara, ama tua mulher como Cristo amou a igreja, vive pra ela, cara, faz ela feliz, manda todo o espírito de cabeça dura pra longe, manda todo o espírito de mocoronguice pra longe. Mas eu sou assim, eu não aprendi isso. E que tu
Aprende, cara. Também não vivi muita coisa, não recebi muita coisa, mas, pô, tem que aprender. Numa viagem na Argentina, eu fiz uma jantinha pra minha esposa. É, amor? Quase tudo. Mas eu fiz um arroz gostoso. E eu não sou do gourmet. Já falei pra vocês. Eu fiz um arroz apaixonado. Mas ficou temperadinho, né, amor? Unidos venceremos. Mas ficou bom, amor. Ficou temperadinho, com alhozinho e tal, uma coisa delícia, ó. Ela não falou nada, só tu tá vendo. Não, ela falou, cara. Falou pra mim, no pé do ouvido ainda. Ó, até feijão tinha. Só que era em lata. Mas eu fiz. A gente tem que desbravar. Para alguns aí isso é fácil. Para mim é um gigante 3 vezes maior do que Golias. Fazer por amor, cara. Então, dá um jeito aí, cara. Pergunta para tua mulher, faz uma lista. Faz igual Jesus. Deixa te pregar na cruz. O que eu preciso melhorar? Deixa o cravo vir. Deixa. Esposa, a mesma coisa. Não vai não. Ah, mas você... Não, só escuta. Noite de casais, quinta-feira. A inscrição termina hoje. Dentro de casa, como é que é? Seja Jesus lá dentro de casa, cresça. Tem um caminho longo, mas cresça, decida crescer. Agora ficar do jeito que você tá, não dá, né, meu? Aí você vai perder a revelação mesmo. Discípulo evangeliza. Discípulo quer que as pessoas se convertam e conheçam o amor que tem conhecido. As mulheres fizeram exercício ontem aí de manhã. Vai ter uma vez por mês, eu acho. Convida as amigas. Convide gurizada, adolescentes, jovens. Sábado que vem vai ter aí o projeto Extensão. Vai ter o encontro do Teens. Convide os amigos. Homens, dia 26 vai ter o encontro. Chamamos o palestrante, pastor Ademir. Homens, chame os amigos. Vamos levar Jesus, vamos semear Jesus lá no seu trabalho. Discípulos se importam com as outras pessoas. Evangelizam. Discípulos querem discipular, querem fazer discípulos. Nós vamos entrar numa nova fase agora, final de julho. Vou contar para os mobilizadores no Recarregue. Se importar com as pessoas, romper os limites da acomodação e da autossuficiência. Fazer as coisas sem esperar retorno dos outros. Em Mateus 20 e 28 fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqueles que são discípulos procuram servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso traz sentido para a vida. Isso aproxima a presença de Deus e, mais ainda, abre os céus em revelação dos seus mistérios. Aí ele se torna Senhor. E ele vai te levar a caminhos novos, muito além daquilo que você tem pensado ou tem pedido. São grandes coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Mas aquele que é infinitamente mais poderoso para te revelar essas coisas que você ainda não consegue pensar ou imaginar, ele opera o seu poder em nós e revela os seus mistérios. E a sua vida vai dar muito fruto. Porque esse é um ano de dar frutos. Tem meio ano ainda para dar muito fruto. Amém? Essa palavra está liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você, a partir de agora, avance numa vida de revelação dos mistérios de Deus. Deus tem vários mistérios para te revelar. E muitos deles vão começar agora. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar?